Para você, fã de esportes, que está chegando com a gente a partir de agora, nesse linha de passe desta segunda-feira, depois da vitória do Internacional sobre o Ceará por 1-0. Inter na briga aí pelo título, né? Na pontuação, está na parte de cima da tabela, chega a 26 pontos. E a gente vai falar sobre essa briga por título, que envolve ali mais diretamente, pela proximidade, Flamengo e São Paulo, tudo que aconteceu nesse final de semana. O Corinthians ainda naquele processo de desmanche, sim, é um desmanche, claro, perdeu seu principal jogador, o Rodriguinho. Vamos falar de Neymar. Ele estará na lista dos 10 melhores do mundo. Essa lista vai ser divulgada amanhã para concorrer à premiação de melhor do mundo. Ele merece estar na lista dos 10. E claro, pós-Copa, quem melhorou, quem piorou e quem está na mesma. Tudo isso a partir de agora no Linha de Passe. Muito bem, fã de esportes, quero pedir desculpas aí à CBF, à comissão de arbitragem, porque mostramos muitos gols, jogadores comemorando. A gente pede desculpas aí porque não pode comemorar, né? Não dá pra fazer esse tipo de coisa, tomar cartão. É muito desagradável fazer um gol e comemorar, isso fere as regras. E a gente pede desculpas aí por abrir com tantas comemorações o nosso Linha de Passe, que conta hoje com a sua participação, claro, no Twitter. Você vai na hashtag, atenção, Gianod, linha 14, tá? Já corrigi. Já corrigi. Sem bronquinha. Mas olha, o nosso perfil já foi lá puxar a orelha do Gianod. Tava hashtag linha dia 14, né? Linha 14. Rodada 14 do Campeonato Brasileiro, por isso a nossa hashtag é essa. Você participa como se estivesse aqui à mesa, com o Mauro César Pereira, com o Juca Kifuri, com o Eduardo Tironi e também com o Gianod. Além de tudo que eu falei agora há pouco na abertura, a gente vai falar também do primeiro técnico a cair no pós-Copa, né? Porque o Fernando Diniz caiu durante a Copa, né? Na volta ali daquela parada, para os jogadores descansarem e tudo, aí voltarem no período de Copa, o Fernando Diniz caiu ali. No pós-Copa... Desculpa te interromper. Como caiu o Fernando Diniz? Do Atlético Paranaense. Mas eu tenho aqui uma mensagem do presidente Petralha me garantindo que... Quando foi isso? Foi antes de eu ir pra Copa. As coisas mudam. Futebol... Sim, ó, de uma hora para outra as coisas mudam, né? Convicção, ela dura minutos, às vezes, nem 24 horas. Caiu, foi, durante a Copa. E agora caiu o Jair, né? Que também, né, outro treinador, não, vamos segurar, vamos lá, vamos vir reforços e tal. E não seguraram o Jair Ventura. A gente pode questionar uma série de coisas aí com relação a isso, como faremos daqui a pouquinho neste programa. Muito bem, fã de esportes. A gente tem enquetes para você participar. E a primeira delas tem a ver com as equipes que estão convencendo mais nesse Campeonato Brasileiro, principalmente depois do retorno da Copa. É muito cedo, 2 rodadas só, mas já tem gente mostrando mais trabalho do que outros. Quem está convencendo mais? Vamos lá. O Cruzeiro tem 2 vitórias, né? Além de ter se classificado em cima do Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, já no retorno da Copa do Mundo. O Flamengo tem aquela derrota para o São Paulo e tem aquela vitória agora no final de semana no Clássico contra o Botafogo. E o Internacional nesse pacote aí, que empatou com o Atlético Paranaense e hoje venceu o Ceará. Tá na briga, tá com 26 pontos, tá na parte de cima da tabela. E tem o São Paulo com 2 vitórias expressivas, uma fora de casa contra o Flamengo e uma agora em seus domínios no Clássico contra o Corinthians por 3-1. Então, quem está convencendo mais é a pergunta que eu passo para você em casa, e a pergunta que eu passo aqui à mesa é a seguinte, focando em Flamengo e São Paulo. Líder e vice-líder, distância de 1 ponto, e nesse meio de semana os 2 vão jogar fora de casa e terão desafios duríssimos aí pela frente. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, vou começar até pelo Tironi hoje. Dos 2, quem está jogando mais bola? Tem alguém que você olha e fala, futebol de campeão, muito cedo, né? Mas quem está jogando mais bola? De campeão, não dá para dizer ainda, né? Estamos nem na metade do campeonato. Mas, restringindo a sua pergunta sobre Flamengo ou sobre São Paulo, acho que São Paulo. São Paulo está na fase terrível da sua tabela no primeiro turno, né? 4 jogos, 3 contra adversários muito difíceis, fora de casa. E o único que era em casa era um clássico. E o São Paulo até agora fez 6 pontos. Fez todos os pontos que poderia ter feito até agora.
Então, eu entendo que seja o São Paulo. O Flamengo perdeu justamente para o São Paulo e ganhou um clássico contra o Botafogo com uma certa facilidade, contra um Botafogo que não é um dos times mais fortes do Brasil. O Corinthians também não é, não. O Corinthians, nesse momento, também não é. Mas o Corinthians tinha sido uma pedra no sapato do São Paulo, tem sido há muito tempo, né? E o São Paulo, além da vitória contra o Flamengo, teve uma vitória muito interessante contra o Corinthians no sábado. Eu até tinha falado aqui no bate-bola de ontem, e repito, nem mesmo aquele 4-0 com o Cueva jogando pra caramba e tal, o São Paulo foi tão dominante no jogo como ele foi nesse contra o Corinthians. O Corinthians, há muito tempo que eu não vi o São Paulo tão confiante, tão... Não vou usar a palavra soberano porque ela zica o torcedor são paulino, mas tão preponderante sobre o Corinthians. E agora o São Paulo está às voltas com a questão do Militão, vende, não vende, segura o quanto pode e tudo mais. Eu acho que esse é um ponto relevante com relação ao São Paulo. Acho que não é um jogador qualquer. Vai chegar o Bruno Pérez e vai resolver. Não vai. Gostaria que os amigos apontassem um lateral direito que esteja jogando mais do que o Militão nesse Campeonato Brasileiro até agora. Eu não sei. Ele está jogando muito. Está jogando bem. E o São Paulo corre o risco de perder um cara que é muito importante. Defensivamente, ofensivamente, enfim. Até mesmo no grupo do São Paulo. Então acho que é isso. O São Paulo, neste momento, nessa fotografia agora, é um time que parece que está jogando mais, mas o futuro, sem o Militão, não sei se... o Militão é o cara mais importante do time, sem ele não vai a lugar nenhum. Não acho isso. Mas acho que é um jogador bem importante. Não acho que é um jogador qualquer. Não acho que mesmo o Bruno Pérez consiga substituir o Militão à altura. E é uma questão para a diretoria do São Paulo resolver. Queremos o quê? Dinheiro nesse momento, porque o São Paulo realmente precisa, ou queremos chegar até o fim do ano com condições de ganhar títulos, coisa que o São Paulo não ganha há muito tempo. O jogador não quer ficar, os empresários deles estão pressionando, tudo isso existe, é verdade. E o São Paulo está tentando fazer o que é possível para segurar o jogador. E sobre o jogo de sábado eu já falei, né? O São Paulo, acho que fazia muito tempo que eu não via o São Paulo dominar tanto um adversário e ser tão, de certa forma, até tranquilo diante de um rival tão grande como o Corinthians, dessa vez muito diminuído por conta do desmanche, que o Andrés negou, mas que existe, e por tudo aquilo que envolve o Corinthians. Já vou voltar no assunto Militão, que é importante. Fala, Ju. Andrés Desmanches Sanches. Sanches. Que agora você rotulou dessa forma. Passa a ser o nome do presidente do Corinthians. Aliás, a gente vai falar sobre isso já também, viu? O Mauro, inclusive, na coluna do Mauro hoje, o Mauro elenca, né, até citou o site Meu Timão, né, do Vessone, elencando aí as saídas de jogadores do Corinthians, mostrando os processos de desmanche. O Corinthians vive em processo de desmanche entre ano e saindo. E cada vez ganhando menos dinheiro. E cada vez ganhando menos dinheiro. Vamos entrar nesse assunto já. O clube, né? O clube, diga-se. É sempre o clube. É bom a instituição. O clube ganhando cada vez menos dinheiro. A instituição sempre prejudicada. Ô Mauro, é só impressão ou o São Paulo está jogando melhor que o Flamengo, embora a liderança seja do Flamengo? Eu acho que é muito pouco tempo para ter muita certeza com relação a esse pós-Copa, né? 2 jogos. São Paulo que fez um bom jogo contra o Flamengo no Rio. Mesmo assim, acho que concedeu muitas chances ao Flamengo. Falei isso aqui, está na quarta-feira, né? O Flamengo perdeu gols incríveis ali. Então, a própria solidez defensiva do São Paulo foi colocada em xeque e não foi vazado por incompetência dos jogadores do Flamengo nas finalizações, né? Então, perdeu gols inacreditáveis. O Márcio Moreno não demonou a bola, o Uribe estou bola para fora, Guerreiro cabeceou a bola sozinho nos acréscimos a 5 quilômetros do gol, era só desviar e não conseguiu finalizar. Então, o São Paulo ainda assim deu muita chance ao Flamengo. Houvesse o mínimo de competência, embora o Flamengo não tenha jogado bem, o Flamengo poderia ter virado aquele jogo e talvez a avaliação fosse completamente diferente. Um time que tem a sua defesa como um ponto forte. Eu acho que a vitória de sábado ela está sendo superestimada. Esse Corinthians de sábado não é o Corinthians sequer do pré-Copa. Vou dar um exemplo. Corinthians e Flamengo no Rio, 1-0, gol do Viseu. Tinha Balbuena, tinha o Sid Clay, tinha o Maicon. Isso. Ontem já não tinha esses 3. E o Rodriguinho está indo embora agora. Mas naquele jogo não tinha o Cássio, tinha o Walter. Pois é, e o Cássio entregou o ouro, né? 2 gols foram falha deles. 2 gols do Reinaldo, o Cássio errou. O segundo, um frangaço, e o primeiro saiu do gol de forma atabalhoada, deixou o gol vazio, aí o Reinaldo teve muita competência naquela finalização, sem ângulo e tudo mais. Mas não foi essa atrapalhada do Cássio, um goleiro de seleção brasileira, aqueles 2 gols talvez não
acontecesse. Enfim, o jogo acabou ficando num placar mais elástico, embora a vitória do São Paulo seja para lá de indiscutível sobre esse Corinthians muito enfraquecido. Isso me lembra alguns jogos do Corinthians na primeira metade do Campeonato Brasileiro de 2016 e uma vitória do Palmeiras, também superestimada lá em Itaquera, quando o Cristóvão já era o técnico. Era um time completamente diferente. Você pegava a escalação daquela partida que o Palmeiras venceu por 2-0, um gol no começo, um gol no fim, e o Corinthians de algumas rodadas antes. Eram 7, 8, 9 jogadores. Sem exagero. Você pega as escalações e compara, era totalmente diferente, por conta desses constantes desmanches que o Corinthians vem enfrentando no meio dos campeonatos. Então você tem quedas muito bruscas. Isso acontece com alguns clubes, com o Corinthians tem acontecido entre os grandes com uma frequência maior pela situação financeira do clube. Eu acho que ainda é um pouco cedo. Eu não acho que São Paulo é competitivo, mas não acho que faça um futebol também do outro mundo. É um time que joga fechado, é um time que espera, é um time que joga apoiado em 2 veteranos, né, que até uma coisa para pensar no futebol brasileiro. O vice-líder do campeonato, que é o time da moda, tem Nenê e Diego Souza como 2 destaques. Olha o nível do futebol que se joga no Brasil, né? É para parar e pensar, nada contra os 2 rapazes, não, pelo contrário, são 2 bons jogadores, mas 2 jogadores já em baixa, na descendente na carreira, de repente viram protagonistas de um time que pretende ganhar o título. Já bem perto do fim mesmo. Exato, são 2 veteranos, então você vê o nível da coisa, como as coisas caminham por aqui. Eu ainda acho que algumas equipes podem e devem entrar nessa briga. Entendeu? Eu ainda acho que o Palmeiras, se conseguir resolver os seus problemas de desequilíbrio, como o de ontem, depois a gente vai falar sobre isso, né? Mais uma vez se apresentou um time que não consegue sustentar um placar. Ontem não sustentou, conseguiu construir a vitória, mas não sustentou. Em 2 ocasiões cedeu novamente empate, apesar dos presentes que o Atlético embrulhou, né, pro Palmeiras ontem. Juninho entregou em mãos. Juninho né? E o Vitor também no final, né? Sim. Uma falha clamorosa de um goleiro também de ótimo nível. Então, acho que ainda é um pouco cedo. Acho que, ainda mais com essas transformações nesse calendário. Esse calendário é muito complicado. Os times passam por transformações, você não sabe quem mais vai sair. Estamos discutindo se o Militão fica ou se vai. O que você faz também? Aí, pensando do lado do clube, do ponto de vista esportivo, fica com o jogador contrariado, deixa de ganhar um dinheiro, quando você precisa de dinheiro para fazer investimentos e honrar seus compromissos. A dívida do São Paulo também cresceu nos últimos anos, ela não diminuiu. Sim. Embora a venda de jogador a rodo não diminuiu a dívida. E fez investimento para esse campeonato, ainda consegue investir. É uma decisão difícil. Com essas coisas que o São Paulo vendeu a todo mundo, esses desmanches em sequência, até diminuiu a dívida do São Paulo, mas ainda é imensa, né? Sim, eu digo, mas nos últimos anos ela cresceu. Sim, sem dúvida. Ela vem crescendo, e o São Paulo teve que abrir mão de um monte de vários jogadores, mas ainda tem dívida ainda. Sem dúvida. Então é uma decisão complicada. Se você pensar friamente, do ponto de vista administrativo, não é simples, né? Porque é um jogador que vai embora, não vai ficar. Queira ou não. Então você ganha um dinheiro agora, não ganha nada, enfim. Claro que o torcedor vai pensar, fica com o jogador que se dane o resto, seja o que Deus quiser. Mas esse tipo de decisão, lembra do Maicon? São Paulo tinha que contratar o Maicon de qualquer maneira, que tinha o jogo da Libertadores. Por sorte apareceram os turcos mais loucos ainda e levaram o Maicon pagando até mais do que ele custou. Mas quando o Porto vendeu para o São Paulo, foi um negócio da China para os portugueses, porque ele não tinha esse valor de mercado. É porque virou uma obsessão ter aquele jogador que era o xerifão de São Paulo, tinha que ter aquele cara ali, e ele ainda falhou num jogo contra o Atlético Nacional. Foi expulso, né, aquela coisa toda. Então, acho que é uma decisão difícil, tem que ser tomada com muita calma e com muito equilíbrio, né? Mas é importante também porque envolve a parte técnica. Eu acho que o campeonato ainda não amadureceu. E por quê? Por conta disso. Para no meio da Copa do Mundo. 30 dias, 31 dias sem jogo. Aí volta o campeonato. Aí você tem times que estão passando por transformações e outros que ainda vão enfrentar transformações que podem ser para pior ou para melhor. Quem souber ir às compras, trouxer 2, 3 jogadores, de repente pode se transformar. Então, acho que é cedo. Não era para ser cedo. Se fosse um campeonato que corresse, né, direto, sem essa interrupção toda e sem esse ataque louco do mercado em jogadores. Ah, mas janeiro também tem janela, sim. Só que em janeiro é uma janela de ajuste de elenco. Então não se vai às compras da mesma forma, como agora. E o mercado internacional ainda está engrenando agora com o final da Copa do Mundo. Então eu não consigo ver com essa clareza toda sequer quem são os candidatos. Acho que algumas equipes podem se habilitar. Não sei se o Inter vai ter fôlego, está ali perto, mas o Inter veio da Série B com problemas. Hoje também não fez um jogo bom contra o Ceará, venceu com dificuldade. O Ceará que praticamente entrou só para se defender, mas sofreu bastante para conseguir
essa vitória. De qualquer forma, está 10 jogos sem perder. 6 vitórias e 4 empates. Tem o Internacional, uma sequência importante para um time que começou o campeonato de forma preocupante, porque o início do ano não foi bom, né? No estadual. Já foi eliminado da Copa do Brasil pelo Vitória, que é um time que luta contra o rebaixamento de novo, pelo menos até aqui tem sido assim como foi ano passado, mas está ali. Então, está com caminho livre. Caminho livre que eu digo... não está envolvido em outras competições. Ele pode conseguir se segurar, eventualmente. Então, eu acho um pouco cedo para ter essa certeza, e acho que tem time para render. Tem times, especialmente o Palmeiras, que pode render mais e se aproximar e brigar ali em cima. Eu poria o Grêmio nesse rol, mas tem decepcionado, né? Uma dificuldade brutal de fazer gol, né? Sim. Impressionante. Derrota para o Vasco e o Vasco com um jogador a menos. Um jogador a menos desde os 31 minutos. É um número impressionante. O Grêmio, até o nosso departamento de estatísticas aqui, o Grêmio não faz nenhum gol de chances criadas por ele mesmo. Tipo, constrói a jogada e erra todas as jogadas. Todos os gols do Grêmio foram erros dos adversários. Algum tipo de erro do adversário. E ontem o Renato já deu aquela entrevista depois do jogo, apontando para alguns, né, jogadores que, segundo ele, não corresponderam. Eu acho bem ruim esse tipo de postura. Externar, né? Tem dois extremos. Um é aquele que parabeniza na derrota, né? Não, perdemos, mas os jogadores merecem todos os elogios porque lutaram muito. Perdeu e dá parabéns. Não dá. Isso aí, perdemos, mas jogamos bem. Não passa. Não precisa dar parabéns. Também é ruim quando você fica apontando, parece que o técnico não tem nenhuma responsabilidade, né? Ele prepara a equipe, ele trabalha a semana inteira, ele escala, escolhe os jogadores. Aí na hora que o time vai mal, parece que ele tem zero responsabilidade. Ele tem alguma responsabilidade ali. Poderia pelo menos se incluir. Olha, eu acho que alguns erraram, tudo, mas nós não fomos bem aqui, né? Aí fica apontando e não sei até que ponto isso... eu acho que o Grêmio, eu acho que é um momento um pouco preocupante para o Grêmio, né? 3 competições, jogos muito difíceis pela frente, e ontem foi típico, né? Porque a expulsão foi ainda no primeiro tempo. 31 minutos? Foi aí 60 minutos, né? Você hora de o jogo e você não conseguir sequer empatar o jogo. Tudo bem, o Vasco foi valente, se organizou, se defendeu, mas se você colocar que o Grêmio, em tese, tem um time mais técnico, jogou todo esse tempo com um homem a mais em cima do Vasco, não conseguiu empatar, e como disse o Tirone, está com dificuldade para fazer um gol, isso é algo preocupante. Sem dúvida. Mas é isso que essa questão, né, do calendário, você sabe que é evidente que por mais que hoje em dia você tenha facilidade de acesso à informação em qualquer lugar do mundo que você esteja, lá preocupado com a cobertura da Copa do Mundo, eu olhava assim, de soslaio, né, para as coisas que estavam acontecendo aqui. E ontem, vendo Palmeiras e Galo, me perguntavam, mas cadê o Casares? Mas cadê o Otero? Deve estar machucado. Fui olhar. Não, estou no mundo árabe. Isso. Quer dizer, como é que pode? O Atlético perdeu meio time, né? Como é que você pode esperar alguma coisa? Daí cai nas costas do técnico. Não é maduro para dirigir o Galo. Efetivado. Não é maduro para dirigir o Corinthians. Como é que você pode culpar o técnico de um Corinthians que no meio do campeonato perde tudo? Tem que recomeçar do zero. Difícil. Né? Difícil. A gente tem que apontar para quem está promovendo esse tipo de coisa já há algum tempo, né? Exato. Já há algum tempo. Exato. Vou ter uma perguntinha sobre Osmar Loz daqui a pouquinho. O senhor pediu uma telinha, foi isso? Não, acho que... Sobre esse assunto, Flamengo e São Paulo, é isso? Eu estou plenamente de acordo com o Mauro em relação à avaliação. Em 2 jogos, a gente querer chegar a conclusões sobre quem está mais na briga pelo título, quem está jogando um futebol melhor, acho que... momento é do São Paulo, né? Então, eu acho que é muito complicado. Na verdade, existem 2 coisas. Acho que assim, uma coisa é incontestável, que é a matemática, né? Que são as contas, e nesse sentido, acho que os 2 estão bem, né? Os 2 conseguiram se manter ali na ponta. O São Paulo melhor ainda, somando 6 pontos. O Flamengo somando apenas 3, mas se mantendo na liderança. E tem a questão psicológica, né? A questão da confiança que cada time adquiriu depois da volta da parada para a Copa do Mundo. E nesse sentido, indiscutivelmente, o São Paulo é o maior beneficiado. Então, acho que a maior diferença em relação à pré-Copa do Mundo, né, aquela parada para a Copa, é realmente a do São Paulo. Mas não acho que seja por uma questão de que, nossa, o São Paulo chegou destruindo seus adversários, né, passando o trator em cima de quem quer que vier. Não é isso. Acho que os resultados acabam colaborando para que o São Paulo tenha essa sensação. Primeiro, porque conseguiu um resultado dificílimo jogando contra o próprio Flamengo no Maracanã. Então você não vai, evidentemente, querer que o São Paulo passe o trator em cima do Flamengo jogando no Rio de Janeiro, né?
e não precisa. Bastou ganhar, é motivo de muita confiança e de otimismo por parte da torcida. E depois, o Corinthians é mais frágil, o Corinthians hoje é um time bem mais fraco do que o que era até no começo do ano, mas o São Paulo cumpriu a sua obrigação e o Corinthians não conseguiu aquela coisa que a gente se acostumou a ver com esse time do Corinthians, que é se reinventar quando precisa. Então, acho que o São Paulo tem todo um motivo para confiança, né? O Flamengo... Tem só um adendo, que é a relação São Paulo e Corinthians nos últimos anos. Sim, mas acho que assim... Mas a gente mesmo falou antes do jogo, na sexta-feira, que jamais os dois times iam se encontrar com uma diferença... E eu até falei aqui na sexta, esse papo de que empatar poderia ser bom para o São Paulo, não dá. Pela diferença técnica hoje dos dois times, pelo momento. O palpite sexta-feira que dava a vitória do Corinthians foi do Tirone. Foi verdade. Foi o que ele fez para quebrar, né? Ele fez a função do mal. Por essa vitória do visitante. Por essa questão quase supersticiosa da história de Corinthians e São Paulo recentemente. Isso. Mas, não foi supersticiosa. Nos últimos 10 anos, o São Paulo foi surrado pelo Corinthians muitas vezes. Então, mas acho que em raras oportunidades, se é que houve alguma, o São Paulo entrou num confronto com tanta vantagem. Por isso que entendia que não dava. Era o jogo para o São Paulo, né? Ainda mais no momento que estava vindo da vitória que vinha, com a confiança que tinha que chegar e ganhar. E fez isso. E ganhou de maneira indiscutível. Não tratorou, mas ganhou categoricamente. Exatamente. Indiscutível. Indiscutível. Independentemente das falhas do Cássio, que de fato houve. Ambas. Mas jogou. E o que o Reinaldo jogou foi... Você vê como é futebol, né? Esse cara zaga outro dia... Mas isso é interessante, né, Juca? Porque assim... Isso mostra também um trabalho do Aguirre, isso que eu ia falar. Eu acho importante. E mérito talvez, também... tanto quanto o do Reinaldo, é o mérito do Aguirre. Por fazer uma opção que não seria uma unanimidade, né? Já se sabia, quando ele toma essa decisão, não ia ser unanimidade. Ele mesmo disse isso, né? E eu gosto do Aguirre por isso. Falou, Xixi, porque ganhamos, então mas se perdemos, inventou, não tinha nada. Ele outro é um mérito cara que não pensa nele, outro mérito do Aguirre, pensa nele, acho que é o Hudson também, que parece outro jogador. Esses 2 últimos jogos ele jogou demais. Os 2 últimos jogos. Ele parece o jogador que estava no Cruzeiro. Pois é, mas que nunca tinha sido assim no São Paulo. Exatamente, mas que ele é capaz de fazer o que está fazendo, a gente sabe que ele é. E o Anderson Martins é um zagueiraço. Essa dupla é muito boa. O Arboleda e o Anderson Martins, dupla bem. Fala, Jean. Eu acho que assim, o Aguirre tem esse mérito de fazer o que ele acha que vai ser melhor para o time, sem se preocupar de maneira alguma com a consequência, com a eventual crítica que ele pode receber no caso de um resultado não ser positivo. E acho que à medida que as coisas vão dando certo, a tendência é que ele ganhe cada vez mais confiança também. Quer dizer, o torcedor tenha cada vez mais confiança nas escolhas dele. Então acho que assim, o momento, né, se a gente olhar para a volta da Copa do Mundo, é o do São Paulo. E aí a tela que acho que era legal a gente mostrar, sobretudo os últimos itens ali, os 3 últimos itens, né? Acho que os 3 primeiros, enfim, é o acumulado das coisas, mas os 3 últimos itens mostram a diferença de tipo de jogo do São Paulo para o tipo de jogo do Flamengo, né? Enquanto o Flamengo é um dos 5 times com mais posse, o terceiro que mais finaliza, o 7º que mais troca passes, o São Paulo é impressionante, porque ele está em 17º na posse de bola, em 18º no número de troca de passes, e é um dos 5 times que menos finaliza no Campeonato Brasileiro. Quer dizer, são estilos de jogos completamente diferentes. Eu acho que a Copa do Mundo mostrou que não necessariamente você estar mal colocado nesses rankings em que o São Paulo está significa você não ter um time competitivo, pelo contrário, né? A própria França foi um time que não teve posse de bola, que trocou poucos passes e que não finalizava muito para o gol. E mesmo assim terminou campeã. Mas são estilos de jogos completamente distintos, o jogo do São Paulo e o jogo do Flamengo. Você pode ir pela preferência. É um estilo distinto do próprio São Paulo nos últimos anos, né? Que ficou apostando em posse de bola e tudo mais e fracassou todos esses anos. Nos últimos anos, o São Paulo sempre teve mais posse de bola e tal, e não funcionou. Agora, eu esqueci até de falar de um time também, não falei do Cruzeiro, né? O Cruzeiro também está bem colocado, tem elenco, exatamente. Também tem muitas competições, mas é um time que está num momento interessante e que pode crescer. Inclusive o que pode acontecer. Equipes como Cruzeiro, Grêmio, Flamengo,
podem ser eliminadas dos torneios de mata-mata e cair só no brasileiro e mergulhar no brasileiro. Sim. Como aconteceu com o Corinthians no ano passado. Que eu acho que é o que o São Paulo vai fazer. Eu não vou me surpreender se o São Paulo entrar com o time reserva para jogar a Sul-Americana. Será? Agora, já? Acho difícil. De cara? Agora eu acho muito difícil. Não sei, eu faria isso. Eu, no lugar do São Paulo, faria isso. Agora alguém vai cair. Cruzeiro e Flamengo, Libertadores. Um dos dois vai cair. Grêmio e Flamengo, alguém vai cair. Exato. Então, assim, de repente, se você for eliminado de uma, duas competições, vai ficar só no brasileiro. Isso muda completamente o cenário. Se você tiver um Flamengo, um Grêmio, um Cruzeiro só jogando no brasileiro, ele vai mudar o comportamento dele. Agora mesmo, nesses jogos de mata-mata, qual vai ser a opção quais serão as opções dessas equipes? Flamengo e Grêmio jogam 2 vezes seguidas em Porto Alegre. Qual o time principal do Flamengo e o reserva do Grêmio? Imagino que façam isso, né? Que revezem jogadores. Eles tinham que combinar, né? Eu pessoalmente acho que o Grêmio vai jogar com o time reserva no brasileiro e com o time principal na Copa do Brasil, que é a tônica do trabalho do Renato. E se eu fosse o Barbieri e o Bandeira de Mello, eu faria o contrário. Eu jogaria com o time principal no brasileiro e o time misto na Copa do Brasil. Sim. Tranquilamente. Porque se você pega um Grêmio com time reserva em casa, em tese, tem chance maior de vitória. Uma vitória lá dentro são 3 pontos improváveis, que num disputa de títulos de pontos corridos é algo muito valioso. Mas vai da estratégia, da prioridade de cada um. O mesmo vai valer para Cruzeiro e Flamengo depois e também os compromissos do Cruzeiro e do Grêmio na Copa do Brasil. Eu estou falando aqui, no caso, o Flamengo enfrenta esses dois aí, né? Sim. Que estão nas 2 competições. Então os 3 se embolam ali em alguns momentos. Então, isso vai mudar também. A gente pode ter, de repente, um elenco forte jogando só um campeonato. Isso daqui a poucas semanas. Isso pode mudar. E aí você tem muito chão pela frente, muito campeonato, uma equipe que eventualmente se vê, olha, agora só tem um brasileiro, é aqui que eu vou. E começa a remar mais forte ali, ter períodos maiores para preparar a equipe entre um jogo e o outro, porque passa a ter semanas livres. Isso pode mudar bastante. Esse é um risco que o Corinthians corre, porque principalmente na Copa do Brasil tem a Chapecoense, e mesmo na Libertadores não tem um grande adversário, né, que é o Colo-Colo. O Corinthians eventualmente sobreviver nessas 2 competições, pelo menos mais um passo, e afundar cada vez mais no Brasileirão. Uma boa solução para o Corinthians seria cair fora desses 2 mata-mata e se concentrar para ficar ali. Calma. 12º, 13º lugar do Brasileirão. Você já está preocupado com uma possível briga contra o rebaixamento? É que tem muita gente muito pior. Por isso que eu acho que não faz sentido isso, não, Ju. Não faz, não. É mais um temor do que realmente uma análise racional. Então, eu acho, porque não faz sentido. Eu acho que, assim, as escolhas... Admito. Não, pra mim a escolha mais simples... Já admiti. Porque de fato é o que você falou. A justificativa é a que você deu em relação à zona de rebaixamento. Tem muito time mais fraco, então o Corinthians precisaria fazer muito esforço para chegar lá. E, por outro lado, mata-mata é mata-mata, dá para brigar por título. O caso do São Paulo eu acho mais discutível, porque realmente, você está falando da Sul-Americana. Eu não consigo ainda olhar para a Sul-Americana quando você está na disputa do título brasileiro e você está 1 ponto atrás do Flamengo. Principalmente para um time que é 3 vezes campeão da Libertadores. Exato. Que é 3 vezes campeão. Mas tem o outro lado da moeda. Da fila. Num terço do campeonato ainda. É verdade. Com a iminência de perder um jogador importante e com uma fila nas costas grande. Então, a fila Mas a Copa Sul-Americana tira da fila? Não, mas pelo menos levanta uma taça, se for, né? Então, mas se não tira da fila... E te leva pra Libertadores. Se não tira da fila, Não, claro que tira da fila, de alguma forma. E te leva pra Libertadores. Tira ou não tira, então? Tira. Mas, tira mais do que um estadual. É que eu acho que... Não, o estadual não existe. Não, sim. Mas imagina, pensa a situação do São Paulo. São Paulo não ganha nada há 300 anos. Tá certo. Era importante ter ganho estadual e tal. Né? Pelo menos berrar e campeão. Será que, assim, com o campeonato 1/3 passado, sem saber qual vai ser o elenco do São Paulo até daqui a pouco, como disse o Mauro, sei lá. Mas não se vislumbra... Mas calma. Não se vislumbra esse desmanche. Você vai abrir mão agora, nesta fase da Sul-Americana? Não é abrir mão. Eu acho que não é abrir mão. A Sul-Americana não é um campeonato... acho que assim, você abrir mão e ter o discurso... O discurso que teve o presidente do Atlético não faz sentido. Se o São Paulo tem que fazer uma escolha, imagina o Flamengo, que está disputando 500 competições. Mas o Flamengo tem que fazer a escolha também, claro. Mas o São Paulo nem tanto. O Flamengo vai fazer escolha. Não, eu acho que o São Paulo tem que fazer a escolha por priorizar o brasileiro. Não significa pôr o time todo reserva na Sul-Americana, não significa que com um time mexido não possa passar na Sul-Americana, mas tem que ter sim uma priorização e acho que é um objetivo tão grande, você brigar pelo título brasileiro e no caso do São Paulo, vamos falar a verdade.
Acho que até você brigar pelo título brasileiro, você se manter até o fim ali na disputa, né? Claro, o futebol só vai ganhar um e tem muito time forte, mas você se manter brigando pelo título brasileiro até o final, já é um passo muito grande em relação ao que o São Paulo fez nos últimos tempos, o que vinha fazendo nos últimos anos. E também não acho que se vislumbre esse desmanche todo. Pera lá, acho que uma coisa é olhar para o absurdo que o São Paulo fez no ano passado e fez no ano retrasado, e a outra coisa é olhar para a discussão sobre a venda do Militão. Porque a discussão sobre o Militão não é uma discussão simples, não é uma situação fácil. Eu acho que é fácil o torcedor em casa dizer, não, queremos dinheiro ou queremos título? Esse discurso é muito simples, é o discurso que muito dirigente usa no futebol brasileiro. Agora, no caso do Militão, eu acho que a questão maior não é nem um eventual desinteresse do Militão em permanecer, porque acho que aí vale o mesmo discurso que a gente tinha usado para o Dudu. Ah, tá. Meu, você tem um contrato assinado, você tem que cumprir o contrato até o fim do ano, você vai jogar aqui, e se você jogar mal aqui, você vai desvalorizar. Então, não tem muito essa do desinteresse. Para mim, o que é determinante nessa decisão complicada da direção do São Paulo é o seguinte: ou o São Paulo vende o jogador agora, ou ele perde o jogador sem ganhar um centavo. E aí não é uma decisão, como disse o Mauro, fácil administrativamente, você pensando. Você está falando de 18 milhões de reais e 10% que a gente não sabe quanto pode vir a ser, né? A gente sabe que, assim, a hora que o jogador está no Porto, a hora que ele está em Portugal, na hora que ele é revendido, é outra coisa. A gente já viu o zagueiro ser vendido, né, por 40 milhões de euros. Então, assim... É a situação do Malcom, inclusive, né? Não vamos falar do Malcom, por favor. Você não quer falar sobre o Malcom? Porque mexe com a Roma. Pode ser até mais dinheiro. Mas é isso. O Malcom, agora, se fosse vendido pelo valor que a Roma iria pagar, ia render para o Corinthians 4 milhões de reais nos cofres, né? Provavelmente deve render mais agora se o Barcelona de mais que o Rodriguinho. Vai render mais que o Rodriguinho. Então, assim, não é uma decisão fácil, não é uma proposta tão fácil de você dizer não. É algo que, assim, você precisa cobrar as duas coisas dos dirigentes. Porque se é para o dirigente agir como torcedor também, é fácil, né? Eu acho que o que foi feito na gestão do ano passado e na do ano retrasado foi absurdo mesmo, porque você não vende todo mundo. Mas não é o que o São Paulo está fazendo agora. Acho que desde que o Raí assumiu, mudou um pouco essa maneira de gerir o clube. Acho que tem sido uma gestão muito mais responsável, que pensa assim na competição, na questão desportiva, mas essa não é uma decisão fácil, porque você está abrindo mão de no mínimo 18 milhões de reais, mas provavelmente você está abrindo mão de muito mais dinheiro, porque o Militão é jogador para ser revendido na Europa por um valor bastante considerável lá na frente. A história é que são 6 milhões de euros mais 10%. Exato. Quer dizer, transação atualizada, né? Isso é o que o São Paulo quer. Né? E o São Paulo está em 4 milhões. E o São Paulo queria o Militão por mais 4 jogos e o Porto o São Paulo está tentando empurrar o máximo possível para entregar ao jogador o quanto depois, vai. Então, sei lá, mais 4 jogos, quando mais 5 jogos. É o negócio sair, né, gente? Não, sim. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E muito provavelmente, até porque eu acho que é o mais razoável, né? Do ponto de vista... O Jean falou, é o mais razoável. Porque não adianta você falar, não, vamos lá, tudo bem, amanhã passa um tempo... mas um contrato, não tem jogador. Pois é, tinha um jogador que valia tantos milhões aqui e foi embora sem nada. O São Paulo precisa... E, assim, o Militão, ele é um bom jogador, mas eu acho que tem uma diferença. Assim, um jogador como o Militão, você pode até encontrar um outro que não seja tão bom quanto, que não seja do mesmo nível. Não é uma posição fundamental. A diferença é se perder um centroavante. É difícil perder um goleiro muito bom. Mas perdeu o Nenê agora. Ou um meio-campista que faz a diferença. Existem posições que o jogador vale até mais. Por quê? O cara que é razoável. Jogou, mas estou falando de 2 jogos. Tudo bem. Então se você tivesse que escolher hoje Militão ou Nenê, você escolheria. A gente saiu falando aqui, tinha uma conversa paralela aqui. Peraí. Completa. Isso, eu acho que sim. É uma posição que você tem condições. Você tem um bom sistema defensivo, você tem um outro bom jogador, você consegue compor. Dá para cobrir. Não é uma situação assim, perdemos e... Não é o Beckenbauer. Então, acho que menos um pouco. Se fosse, sei lá, você tem um centroavante que te dá 3 pontos a quase todo final de semana, e esse cara vai embora, aí você não vai encontrar outro igual, fica complicado. Mas não é exatamente esse o caso. Acho que não chega a tanto. Acho que dá para sobreviver sem, e o dinheiro em caixa pode ajudar. Sim, sim. Com esse dinheiro você pode até tentar alguma outra contratação. Lembrando que os 2 principais jogadores são 2 veteranos. A gente não sabe até onde Nenê e Diego Souza aguentam aí o tranco. Faltam 24 rodadas para acabar o campeonato, gente. Muita coisa. É muita coisa. O São Paulo pode terminar brigando campeão e pode cair para fora
Tem muito chão. É muito chão. Eu acho que é um pouco cedo demais para tirar muitas conclusões. A gente não sabe exatamente quem vai brigar por esse título. Não dá para ter essa certeza. Não dá. É evidente que não dá. Porque falta muito campeonato. E aí você tem uma situação concreta. E esse dinheiro, se for bem utilizado, ele pode até se voltar em reforços para o time, para o elenco. Até porque é um elenco que, de repente, precisa aqui de uma outra... Né? Sim. Perdeu o Cueva há pouco tempo atrás, que era mesmo que não jogasse, um jogador importante com uma opção a mais. Não tem mais. Sim. Já é mais uma baixa. Você amanhã, se não tem um Nenê, você tinha um Cueva. Agora não tem Nenê, se o Nenê ficar machucado, tiver que ser poupado, que é natural que aconteça num jogo ou outro. Não tem ele, não tem um Cueva. Então não tem dois. Como é que faz? Então você tem os garotos, mas, enfim. Do ponto de vista... o teu ponto de vista é mais ou menos igual ao do Mauro, né? Por aí, do ponto de vista financeiro, não tenho dúvida, claro. O cara, ou ele sai agora por 18 milhões e mais 10%, ou chega no fim do ano, você não ganhou nada, não ganhou o Campeonato Brasileiro, não ganhou a Sul-Americana, perdeu tudo, e ainda o cara vai embora de graça. Claro, com um argumento desse, vende agora o jogador. Mas eu acho que não, repito, não é um jogador comum. E eu falo sobre a lateral direita do São Paulo. Que o Maurício, nosso companheiro aqui, Maurício Baus, costuma dizer que a lateral direita do São Paulo enterraram um sapo ali e desde do Cicinho não tem um jogador que passou pelo São Paulo que jogou bem ali, nenhum. Vai numerando, vai lembrando quantos caras passaram ali, não passou. E o Militão, repito, qual jogador, não é uma posição fundamental, concordo, mas qual jogador desse campeonato brasileiro da lateral direita que tem feito um campeonato melhor que ele? Um jogador que vai à frente, que vai atrás, que joga como zagueiro, se precisar, joga um pouco como volante, vai e volta o tempo todo, marca o atacante do adversário onde quer que ele esteja. É um jogador bem importante. Não é, repito, o Bruno Pérez não fará o mesmo papel. Pode ser o melhor Bruno Pérez possível. Não vai fazer o papel do Militão. O Aguirre, esperto, inteligente, bom técnico como pode fazer o time trabalhar de uma outra forma? Até pode. Mas não acho que é simplesmente, é um lateral direito, larga o Militão aí e a gente continua com as mesmíssimas chances de jogar lá em cima, de disputar o campeonato lá em cima. Não acho que é assim. Acho que é uma perda grande. Do ponto de vista financeiro... Você acha que a saída do Militão, ela impacta diretamente na possibilidade de São Paulo brigar pelo título? Desse tamanho? Eu acho que diminui a possibilidade. Não estamos falando de um jogador qualquer. Estamos falando de um... Repito, eu quero que alguém aqui da mesa fale algum lateral direito que esteja jogando mais do que o Militão no Campeonato Brasileiro. Fagner. Não. Aliás, o Fagner voltou pior do que quando... Marcos Rocha, quem está jogando mais? Fala em um. Mais que o Militão? Pois é. Mas eu tô... Mas daí a tratar o Militão... Porque o Militão tem sido tratado por muita gente como assim, o cara que... Com o Militão, você briga pelo título brasileiro. Não falei. Sem o Militão, diminuem as suas chances de lutar pelo título como brasileiro. Diminuem as chances de todo mundo que perde jogadores importantes. Infelizmente, é uma realidade do futebol brasileiro. Se o São Paulo perdesse o Arboleda agora, não diminuiria a chance. O Militão ser tratado do jeito que o Mauro está falando, como se fosse um meia atacante. Se o Arboleda fosse embora hoje do São Paulo, não faria tanta falta. Tem o Bruno Alves, tem outros jogadores lá que podem cumprir. Até o Rodrigo Caio, que pode ter voltar. Embora, acho que está num nível muito mais baixo. Você pode jogar... vai comparar com o Bruno Nenê, Pérez não tem as claro mesmas... que não tem as mesmas qualidades. Se o Diego Souza for embora do São Paulo agora e você tiver um outro centroavante parecido com ele, você... Mas assim, o que eu estou querendo dizer é só essa é uma dificuldade com a qual todos os times brasileiros convivem, inclusive até os times mais ricos, como o Flamengo, como o Palmeiras, que perdem jogadores importantes. O Vinícius Júnior era importante para o Flamengo, o Vinícius Júnior não deixou... O Flamengo não falou que não tem mais chance de ser campeão brasileiro. Claro que tem, está em primeiro lugar. Mas a saída do Vinícius Júnior não tirou pelo menos um pouquinho dessa possibilidade. Está se tratando agora a diretoria do São Paulo como uma... Ela está fazendo o que o Flamengo fez ao vender o Vinícius Júnior, o que o Palmeiras fez ao vender o Keno. Mas eu acho que é uma discussão, relevante. Não estamos falando de um jogador qualquer. Bom, gente, vai vender. O Vinícius Júnior é jogador qualquer? Não é jogador qualquer? Não é, são jogadores importantes. O Keno faz menos falta no Palmeiras do que o Militão pro São Paulo. Essa graduação, Roger Guedes faz muito mais falta ao Atlético do que o... Sim, claro. A gente pode fazer o ranking que a gente quiser, a graduação que a gente quiser. Eu acho que a questão é só não tratar o São Paulo como candidato ao título brasileiro com o Militão e o São Paulo não candidato ao título brasileiro. Não, mas não estou falando menos candidato. Ok, mas assim como o Atlético é menos candidato porque perdeu o Roger Guedes, o Palmeiras é menos candidato porque perdeu o Keno, o Flamengo é menos candidato porque no caso do Palmeiras, não acho. Tem um jogador melhor que ele. Importante.
Tem um jogador melhor que ele lá. Não, nenhum rendeu. Nem o Dudu tá rendendo tanto. Tá, mas é melhor do que ele. Não tem nenhum jogador parecido com o Militão no elenco do São Paulo. Não, então, parecido não, mas você quer qualidades ofensivas, você falou de qualidades ofensivas, o Bruno Pérez te entrega mais ofensivamente do que o Militão, indiscutivelmente. Ofensivamente? E só. Indiscutível. E só, não é pouco pro futebol brasileiro. O São Paulo pode jogar, o Aguirre sabe o que fazer com seus jogadores. Sim. Evidentemente, ele quis o Bruno Pérez não à toa, não é porque é um jogador ruim. O Bruno Pérez é muito bom ofensivamente, ele pode jogar com 3 zagueiros e pode abrir o Bruno Pérez para jogar como o que já muda o jeito do time jogar, é isso que eu tô falando. Tudo bem. Olha aqui, deixa eu mas minha colher aí. Faz parte. Eu acho que o que o Tironi está falando é muito a vocalização do pensamento do torcedor do São Paulo, que, por todas as razões, é justo que seja diferente do torcedor do Palmeiras, do torcedor do Flamengo, que é o seguinte... Mas nem há essa unanimidade entre os torcedores de São Paulo, de que o peso é desse tamanho. Não, mas veja, o que eu acho é o seguinte, na hora que o São Paulo apruma, na hora que o São Paulo dá a sensação, e está dando essa sensação neste momento, de que vai lutar pelo título, na hora em que o São Paulo, se nos próximos 6 pontos que for disputar, em Porto Alegre e em Belo Horizonte, trouxer 1 ponto, tá de bom tamanho, mas pode ser que traga mais, você falar em vender quem quer que seja, afeta. Agora, o que não invalida o raciocínio racionalíssimo que você fez, você tem toda a razão. Entre vender agora e entregar de graça daqui a 6 meses, olha, paciência, eu tenho que gerir esse troço aqui e vou vender agora. Mas que é uma lástima terrível do ponto de vista da confiança do torcedor, que isto fere o amor próprio do torcedor. Isso diz, pô, mas fomos lá no sábado, lá no Morumbi, 60 mil pessoas, berramos, empurramos o time. Porra, já estão desfazendo aquele time. Mas sabe o que eu acho que está acontecendo muito? Lixo, é assim, é que a gestão... Mas é isso aquilo que você sempre diz, que você tem a esperança de que um dia não seja assim. Eu não acho que vai ser. Agora, se for assim, se for uma venda gradual, uma coisa pontual de um cara que não vai te render nada. Mas o Jean, não, o que eu quero dizer é só assim. Não tem feito vendas graduais, o São Paulo tem vendido. Mas era isso que eu ia dizer. O torcedor tá doente. O problema é que assim, a diretoria do São Paulo não pode, essa direção do São Paulo, ela não pode apanhar agora, enfim. Sim. O trio que eu até falei aqui. Quem tá batendo na diretoria? Ué, é que assim, é engraçado porque... O que eu tô falando é o seguinte, na mesma medida que você acha que... Decisão? Na mesma medida que você acha... Na mesma medida que você acha que tem gente falando que o São Paulo não vai disputar o título se perder o Militão, e não foi exatamente isso que eu disse, por outro lado... Isso não significa que a diretoria que estão batendo na diretoria porque vai vender o Militão. Eu só acho que é o seguinte, que não estamos falando de um jogador comum, não é um jogador qualquer. Não é o Rodrigo Caio, que nem titular que não, se for vendido vai ser bom para o São Paulo, porque vai ganhar uma grana. É um jogador diferente. É ter a noção exata de que, sem o Militão no time titular, e ele vem jogando bastante, nesses 2 últimos jogos ele jogou muito, por exemplo, sem esse jogador... O panorama do São Paulo muda um pouco. Pode ser campeão? Claro que pode. O Palmeiras pode ser, todo mundo pode. Um jogador tão bom assim fica nessa situação, né? Porque os empresários dele não deixaram ele renovar. O São Paulo está tentando renovar desde o começo do ano. Desde o começo do ano, né? Quer dizer... Deve ter sido lá atrás, né? Sim, tentado. Se começaram a tentar renovar no começo do ano, significa que só quando faltava menos de 1 ano ou 1 ano para acabar que foram atrás do cara, né? Só perceberam que ele tinha valor agora. Sim. Esse tipo de acordo tem que ser feito antes. O jogador jovem promissor, você faz o contrato quando faltam 2 anos, 3 anos para acabar e vai prorrogando. Concordo, e se o cara é bom, você quando tem lá 4 anos de contrato, passou 1 ano e meio, opa, já renova de mais 4, mais 5, e você vai prorrogando, aumentando a multa. Aí houve incompetência de alguém. É claro, porque, então, né? Que esse filho feio nunca tem pai, é sempre assim. Exato. Mas isso também remete, né, às gestões do futebol. Mas o presidente é o mesmo. Então. O presidente é o mesmo. Essa galera aí que chegou agora talvez não tenha nada com isso. Exato. Aí seus blue caps. Mas o presidente é o mesmo. Ou seja, alguém. Mas a gestão de futebol do São Paulo era terrível, de fato, até o começo do ano. Acho que é aí que está a questão. A gente está discutindo uma situação que só se criou porque alguém lá atrás então não teve capacidade de avaliação. Mas é nesse ponto para saber que esse jogador deveria ter sido tratado de outra maneira. Porque assim, a crítica que está se fazendo agora, a eventual venda,
é aquela crítica de colocar no mesmo balaio o que eventualmente pode acontecer agora, que é a venda do Militão, que é diferente, com aqueles absurdos que aconteceram no ano passado, no ano retrasado. Um contrato que o São Paulo não era obrigado a vender. Exatamente. Agora ele não tem para onde correr. O jogador vai embora, vai perder o jogador. A questão é, perde sem levar nada no final do ano e o utiliza até o final, ou garante uma grana agora e, quem sabe, uma grana futura, com grandes possibilidades, se ele tiver uma boa carreira lá fora. Exatamente. Sendo que o Porto é uma porta de entrada, né, para vários... Boa. É muito boa, né, para vários clubes. Vamos combinar. De alto. E costuma vender muito bem. Se fosse um jogador mais ou menos, não estaria interessado ao Porto, né? Você sai do Porto, vai para um clube, vai para outro, São Paulo vai continuar ganhando de qualquer forma. Não estamos falando do cara que está indo para a China para ficar bilionário, ou está indo para o mundo árabe, para o mundo egípcio, onde estão indo, por exemplo, os jogadores... Mundo egípcio, sim. Onde estão indo, por exemplo... O dinheiro saudita. Ou então indo, por exemplo, os jogadores do Corinthians. Vamos lá, vamos pra China, vamos pra não sei aonde e tal. O cara tá indo pra uma importante porta de entrada. Também, onde muitos jogadores Pois é, então estamos falando de um jogador que não é um jogador mais ou menos, é um bom jogador. Muito bom jogador. Pirâmides vai pagar parte do castelo de mármore. É isso. Do Palácio de Mármore. Aliás, falar no Palácio de Mármore, Ah, deixa eu mandar um na lata aí. na lata? Na lata. Com o Palácio de Mármore? Com um Palácio de Mármore. É? Palácio de Mármore. Tá cara a brincadeira, viu? Sim. Ai. Como? Vamos lá. Nossa pergunta tem a ver com o treinador do Corinthians. Opa! Osmar Loss, que pegou o bonde andando aí antes da Copa, com a saída do Carille para o mundo árabe. Para o mundo né? árabe. Para formar lá o time do Al-Carille. Isso. Al-Carille, hein? Al-Carille. O Carilho é bom, né? Tá levando todo mundo. E aí sobrou pro Loss, que com o bonde andando, foi aos pouquinhos tentando colocar aquilo que ele acredita que seja o melhor, mas foi perdendo jogadores também, inclusive na parada para a Copa. Então, quanto de culpa o Osmar Loss tem pela má fase do Corinthians? Tá? 0. Vamos primeiro, deixa eu ver qual é a ordem aí mesmo, começa com o Tirone. Esse aguenta. Vamos com o Tirone. Tirone, quanto de culpa? 50%. 50%. Os outros 50% diretoria. Tá, Jean Oddi. Pouca. Eu respondi Juca. nenhuma. Muito bem. Mauro? Pouco. Eu coloquei nada. Nada bom. Nada. Então. Quanto? Nada. O Tirone é quem mais põe na conta aí do Loss, né? Meio a meio. Já? Sim, eu acho que, claro, o time está enfraquecido, sem dúvida nenhuma. Perdeu um jogador antes do jogo contra o São Paulo, soube que o Rodriguinho ia embora. Mas é um cara que está lá na comissão técnica do Corinthians há muito tempo. É um cara que teve um mês aí de Copa do Mundo para fazer alguma coisa a mais com o time. E não conseguiu fazer isso, pelo menos ao que parece não conseguiu, embora tenha vencido o Botafogo lá no meio de semana. Não, veja bem, o Tironi, a vitória contra o Botafogo não é referência para coisa Sem alguma, dúvida. porque na verdade aquele placar é absolutamente enganoso. Dois chutes O mesmo Cássio, E dá razão ao meu argumento. que falhou 2 vezes contra o São Paulo, fechou o gol de uma maneira que nem é obrigação dele fechar. Aquele ponto. O problema todo é que você não pode exigir de um cara que está chegando agora, embora estivesse lá há tempos, mas chegando agora para dirigir o Corinthians, e a cada semana você entrega para ele um time diferente, jogando um campeonato que você vai enfrentar o São Paulo, vindo cheio de moral do Maracanã, com 60 mil pessoas no Morumbi. O que esse cara não pode foi muito fazer? diferente da vida do Carille, quando ele chegou. Carille, vai aí, se vira, ele foi campeão. Cara, ele pegou no começo do ano, né? ok. Mesmo com um time... Não, pera um pouco. Pegou no começo do ano com um time desmontado, mas com valores que já não tem mais. Arana... Não, pera um Que pouquinho. não eram olha. valores naquela situação. Sim, mas o Balbuena era. O Balbuena Sim, era, bem. o Jô era. O Rodriguinho era, que agora não O Jadson tá lá, o Matheus Vital é um bom jogador. Fagner, a defesa era Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Arana. O Balbuena esteve com o Loss até outro dia. Não, mas... O Rodriguinho teve até ontem, jogou, inclusive. Sim, mas Eu quero dizer o seguinte, é claro que ele... Foi a mesma coisa ele não ter jogado, se há de admitir. O Rodriguinho esteve Não, em mas campo. nos outros jogos ele esteve também. Não, pois é, mas o Loss dirá para você, nos outros jogos, durante o período da Copa, o Corinthians jogou contra o Cruzeiro, contra o Grêmio, não perdeu para nenhum deles. Sim. Tá certo? Eram amistosos, tudo bem. Tal. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, é que no fundo é o seguinte, eu me recuso a discutir o papel de um treinador quando eu vejo um dirigente, o Desmanche Sanches,
fazendo o que está fazendo com o Corinthians. Entre outras coisas, pelo seguinte, porque esqueça a figura do Rodriguinho em si, o papel do que eu não tenho na conta de nenhum astro. Digo mais, estranhei ele estar nos 30 e tantos do Tite, como estranhei o Fagner estar na Copa do Mundo. Certo. Tá? Agora, pense o grupo do Corinthians que entrou em campo contra o São Paulo. O Rodriguinho está se despedindo. O cara olha para si mesmo e diz, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou indo embora. Pô, tá todo mundo indo embora. O último que sair apaga a luz. Eu estou pensando, estou com a cabeça em outro lugar já. É evidente, é óbvio que o Cássio está pensando em ir embora, é óbvio que o Fagner está na expectativa, será que algum belgicano me viu jogando e vai me convidar para jogar lá? Entre eles. Isso aí é meio difícil. O belgicano assistindo não vai ser. Não leva muita fé, não. Né? Também não. Entendeu? Esse jogo não foi bom para ele. É nisso que eu me pego. Eu não vou olhar para o técnico a essa altura. Vou exigir o que dele? Põe o time sub-19 do Corinthians, que era onde ele brilhava, para ver se joga contra o São Paulo. Entende? Eu acho que é quase desumano você, nessa altura, olhar para um treinador e falar, se vira, e faça o Corinthians ficar lá em cima. Eu direi para você, se o Loz evitar que o Corinthians caia, e eu acho que isso ele evitará, muito bem. Não se esqueça que a própria saída do Carille, depois de ter recusado a proposta parecida do futebol chinês, do mundo chinês, Sim. mas com um presidente, ele aceita em seguida a do mundo árabe com outro presidente. É a segunda do mundo árabe, hein? Uma era para um time e acabou indo para o outro uma coisa de uma semana. Isso, por quê? Porque sabia que ele não teria a sustentação que eventualmente o Loz vai ter. Porque ele não é da turma do Desmanche Sanches. Entendeu? Agora, veja, não é apenas, pense nisso, não é apenas o grupo de jogadores do Corinthians que tem sido desmanchado. A comissão técnica do Corinthians foi todinha desmanchada. O preparador de goleiro, o fisiologista, o cara, ele levou boa parte. Né? O Corinthians não segura ninguém. E não segura ninguém arrogantemente. Como quem diz, quem não está satisfeito, vai embora. Entendeu? Aquela entrevista que ele deu ali no Morumbi, que além de mal educada, né, dá a medida de quem dirige o Corinthians hoje. Que não vai ser candidato a deputado, ao que tudo indica, porque o foro especial não lhe interessa mais com as decisões do STF. E porque sabe que teria dificuldade em se reeleger. E que agora, exatamente por causa disso, também está pouco preocupado com o que a opinião pública vá pensar sobre ele, ou aqueles iludidos que votariam nele. Então desmancha e desmancha e desmancha o Corinthians. Quer dizer, e eu estou dizendo isso tudo agora porque eu cansei de apanhar de corintiano iludido, fanático, alienado, quando fazia essas mesmas críticas com o Corinthians ganhando. Com o Corinthians ganhando. Que o cara prometeu vender os direitos do nome do estádio daqui a 3 semanas e não vendeu, que o cara prometeu quando o Corinthians foi campeão da Libertadores e não foi na gestão dele. Sim. Vamos lembrar, foi do Mário Gobi. Mas que o Corinthians em 3, 4 anos se ombrearia ao Real Madrid, ao Barcelona, ao Bayern Munique, e está vendendo o jogador por pirâmides. Eu, como estava fora, já dei essa explicação. Eu não acompanhei a venda do Queno por pirâmides. Então eu nunca tinha ouvido falar no pirâmides. Né? E também não quero desfazer do futebol egípcio que nos entregou essa maravilha que é o Salah. Mas o Real Madrid vendeu por pirâmides. O Real Madrid do senhor Desmanche Sanches. Né? Então eu não vou falar do Loz. Eu não vou falar do Loz. Quer dizer, então a mesma irritação que me causou o senhor Carlos Miguel Aidar no São Paulo, que me causa esse presidente do Santos, cujo nome Pérez. Eu não consigo gravar, né, Pérez, ou o Coronel Nunes, né, que teve a sorte, eu repito, de o Neymar virar anedota antes dele, maior do que ele, eu vou falar deles. Eu vou falar dos responsáveis dos capos. Não vou falar do pobre do Osmar Loz, que provavelmente não vai durar muito, porque também os compromissos do
do desmanche Sanches são até o momento em que um gesto de entregar um treinador lhe alivia a barra pelo menos por 15 dias. E vou te dizer assim, o Loss também, assina embaixo tudo que o Juca falou, vale lembrar os jogadores que o Corinthians perdeu na temporada passada, né? Pablo, Jô, o Arana, mas aí, beleza, o Carille conseguiu fazer o time continuar jogando razoavelmente bem, ganhou o Campeonato Paulista, isso talvez talvez tenha iludido em relação ao desempenho que o time tinha com o Carille, porque parece que o Corinthians continuou sendo um time que jogava em alto nível o tempo todo, não foi assim. Mauro cansou de lembrar aqui que o segundo turno já foi a perda desses três fez muita diferença ao final do ano, né? E eles já tinham alguns caído de rendimento no segundo turno, então com o próprio Carille o time já jogava menos. E aí depois, se você for pegar jogo a jogo o que tinha à disposição o Loss a partir do momento que ele assumiu, você juntando, né, as vendas de jogadores que aconteceram nessa temporada, você juntando a ida de Cássio e de Fagner para a seleção brasileira, você juntando as lesões, porque o Corinthians também tem tido muito jogador machucado, então o Cleison voltou a ficar à disposição agora, né? Vários jogadores voltando agora, o Ralf ainda nem voltou, o René Júnior já se machucou de novo. Então, o elenco do Corinthians é um elenco de fato muito não, mas acho que é um elenco com sérias limitações. Então não dá para exigir tudo do técnico. É verdade que o técnico talvez não se ajude em algumas escolhas, mas eu acho que isso serve muito mais para eventualmente você jogar a responsabilidade para cima dele do que porque de fato ele tem a responsabilidade pelos maus resultados que o time vem tendo. Quando você tira o Pedrinho no final do jogo faltando 5 minutos, não quer dizer que o Pedrinho fosse empatar ou virar o jogo em que ele está atuando, mas você não se ajuda, né? Sim, claro. Porque o torcedor vai pegar no teu pé. Sim. O Marquinhos Gabriel, não acho absurdo o cara escolher apostar no Marquinhos Gabriel, porque basta você olhar, ele acabou de perder o Rodriguinho. Olha para as opções que tem hoje o Loss e olha para o que o Marquinhos Gabriel já jogou um dia. Talvez o torcedor do Corinthians não acredite mais que o Marquinhos Gabriel volte a jogar aquele futebol que ele já jogou um dia. Não no Corinthians, né? Não no Corinthians. O futebol que ele jogou um dia não foi no Corinthians. Que ele jogou no Santos, que ele jogou no Palmeiras, não jogou no Corinthians, mas assim, é um jogador que tem um potencial que nunca conseguiu demonstrar no Corinthians. Só que chega um momento que você vai ter que tentar, bom, eu vou tentar esse cara, vou ver se eu recupero alguma coisa dele, vou ver se eu faço ele jogar. Tudo bem, assim, o torcedor não quer, o Corinthians pode vender também, é mais um a ser vendido. Mas o fato é que hoje as limitações que tem o Loss para trabalhar são muito grandes, então eu por isso atribuo pouca responsabilidade para ele. Acho que a principal responsabilidade indiscutivelmente é realmente da direção, que, de novo, entrando na discussão do São Paulo e venda do Militão e tudo mais, talvez tenha que fazer isso. Agora, o ter que fazer isso hoje também se deve aos erros anteriores, aos erros do passado. Assim como a venda do Militão pode ser um erro não de agora, mas é uma consequência, uma conta para justificável de erros do passado, as vendas que o Corinthians está fazendo nesse momento acho que são a mesma coisa em parte, né? Eu acho que tem caso ali que a gente até se somar os valores que o Corinthians conseguiu com essas vendas todas vai ver que é ridículo. Não é um dinheiro tão grande para um clube de futebol, mas... Agora, eu sempre... É claro que existe uma série de coisas dos bastidores dos clubes que a gente tangencia, que a gente acha que sabe, que às vezes a gente não sabe, né? Eu estou vendo, por exemplo, houve um momento aqui da discussão em torno do Militão, né? Até onde eu sei, o São Paulo passou quase 2 anos tentando fazer a renovação do Militão e os empresários do Militão não aceitavam. A última proposta que o São Paulo fez, eles nem responderam. Apostavam que o melhor era não fazer um novo contrato porque teria uma saída. Mas enfim, eu não sei como é que as coisas funcionam no Corinthians. E também não quero saber. O que eu sei é que o Corinthians não tem se beneficiado em nada desse tipo de negociação. E se enfraquece a cada semana. E negar que há um desmanche é como ter prometido que ia se licenciar na Câmara Federal e não se licenciou. Sem dúvida.
Entendeu? Quer dizer, então, melhor usar outra argumentação e não negar o desmanche que tá muito credibilidade claro. Zero. Agora, isto hoje começa a ficar claro para a grande torcida corintiana. O corintiano começa a se dar conta de que realmente o rapaz é o Eurico Miranda do Corinthians. Até hoje há vascaínos que gostam do Eurico Miranda. Fazer o quê? Detalhe que a janela está aberta até 31 de agosto. Isso. 31 de agosto. Isso. Tendência, né, William, que nessa temporada seja um pouquinho mais curta, porque a maioria das ligas fortes da Europa acabaram antecipando o último dia da janela. Então, talvez, vamos dizer, os clubes brasileiros sofram mais até o meio de agosto e não até o final. Mas ainda é tempo de acontecer muito negócio aí, até porque, por conta da Copa do Mundo, também o mercado começou a se aquecer para valer nessa quando a gente fala Europa, talvez para alguns jogadores de determinada idade, não em grandes ligas. Mas você tem o campeonato russo, você tem o campeonato turco, você tem outras frentes aí que de repente... Agora, aí no Corinthians, por exemplo, você tem o Fagner, que você falou, para a Bélgica não vai. Não. Mas tem o Fagner. Quem sabe a Costa Rica. E você tem também o Romero, que está sempre falando do Romero, e que com o passar do tempo, para surpresa de todo mundo, virou um jogador utilíssimo para o Corinthians. Nossa, né? Mas então, isso remonta o argumento dito meia hora atrás aqui pelo Mauro, que a gente também não é a primeira vez que a gente fala isso aqui. A gente olha para o futebol brasileiro e vê, de repente, que o vice-líder do Campeonato Brasileiro, o grande momento do vice-líder do Campeonato Brasileiro, depende muito do Nenê e do Diego Souza. Diego Souza. Dois jogadores que não têm mais mercado a não ser aqui. Não é? Porque esse é o retrato do futebol brasileiro. É verdade. Né? O homem de criação do Flamengo é o Diego, que também não tem mais mercado fora daqui. E o Ricardo Oliveira segue brilhando no Galo aos 37, 8. Né? Então, nós temos hoje um futebol de sêniors e um futebol de júniors. E os júniors sendo vendidos a cada... Muito cedo. É engraçado, porque houve uma época que a gente reclamava que a garotada saía muito cedo, depois houve um período em que isso parou de acontecer, eles passaram a sair um pouco mais velhos, com 22, 23 anos, e agora voltou de novo a coisa dos 18 e 19 anos, porque criou-se uma competição tão grande entre os gigantes europeus que o medo de perder a revelação para o outro faz com que os caras gastem muito dinheiro. Rodrigo e Vinícius Júnior. Fazendo propostas que são irrecusáveis mesmo, por jogadores que ainda são, de alguma maneira, dúvidas, né, ou incógnitas em relação ao potencial deles. Agora, então você veja a diferença. Desculpa, eu sei que você vai chamar um intervalo. Eu li, não sei onde, o Cristiano Ronaldo está praticamente pago pela Juve só com venda de camisa. Não é com venda de carnê ainda. Com venda de camisa. O carnê já esgotou tudo para a temporada. Isso. Quer dizer, e aqui nós estamos ainda a remo, né? Eu pensei que o Jean Oddi ia proferir aquela célebre frase: o medo de perder tira a vontade de ganhar. Certo? É o Mauro que usa mais essa frase. Não, essa frase, dizem, era do Jorge Elal, o ex-presidente do Flamengo. Era do Jorge Elal? O Burgo incorporou. O que eu saiba era do Jorge Elal, lá atrás falava isso. Aliás, o Fechou tá de olho, hein? Seria uma boa solução pro Corinthians ir pra segunda divisão. Fechou tá de olho em outro alvinegro. Vamos pro intervalo e a gente volta já com gols. O Santos jamais caiu, lembre-se. Dos poucos grandes, Santos, Cruzeiro, Flamengo e São Paulo. São 4, não é isso? Que jamais caíram de divisão. Cruzeiro, Flamengo e São Paulo. Porque o Inter caiu no passado. Retrasado. 4. Cuidado com a receita para o fracasso. Daqui a pouco a gente discute quem é que está convencendo menos nesse campeonato. Vamos lá.